Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos! Esse é o primeiro Papo Espírita de 2021, um ano que chega com muita promessa de renovação. Eu sou Ana Cristina Sampaio e desde já desejo a vocês um feliz ano novo e também as colaboradoras Miriam dos Anjos e Thelma Alves, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prontas para mais um ano de Papo Espírita? Oh. Com certeza. Meninas, passamos por uma pandemia, né? E ainda seguimos nela. Durante esse ano, a gente teve medo de doença, medo da morte, medo do desemprego, medo de perdas de toda forma, né? Conflitos, relacionamentos conturbados, não faltou questões aqui para a gente solucionar, né? Solidão também, medo da velhice, né? Que traz a doença. Enfim, para transformarmos esse ano em algo um pouquinho mais leve e colaborarmos com as reflexões necessárias, né? Nós trouxemos aqui ao Papo Espírita, durante esses 9 meses, diversos estudiosos, especialistas, trabalhadores de casas espíritas, né? Para nos auxiliar nesse processo de entendimento, compreensão e uma transformação também individual e coletiva. E a gente quer agora, trazer nesse primeiro bate-papo, algumas reflexões sobre o que essa pandemia, esse ano de 2020, trouxe para nós em particular também, né? Para isso, a gente vai ouvir o depoimento de 3 trabalhadores espíritas que colaboraram conosco e as nossas próprias reflexões. Então, eu começo pedindo que Miriam e Thelma, vamos começar com a Thelma hoje, o que vocês aprenderam e o que vocês querem transformar em 2021? Vai lá, Thelma. Bom, aprendemos tanta coisa, né? Principalmente conviver conosco mesmo, né? Porque nesse processo do ano passado, foi muito assim, a gente ficar em casa, a gente deixar de fazer as nossas atividades, de ter uma rotina de frequentar, no caso, a comunhão várias vezes por semana, e ter aquela rotina, de repente, todo mundo dentro de casa, e todo mundo conviver com a gente, né? Eu conviver comigo mesma, e principalmente conviver com os nossos familiares, né? Que no meu caso, o marido, meu filho estava aqui, a nora, até o cachorrinho dela, então, assim, todo mundo aqui junto e misturado. E a gente vai vendo, porque esse processo de convivência é muito estranho, porque a gente vive numa dinâmica, né? Vai para a comunhão, apesar de eu estar aposentada, a gente tem uma dinâmica, né? Vai para a comunhão, tem outras atividades, sai praticamente todo dia, e o marido vai para o trabalho, então a gente se encontra em determinado horário, então praticamente fica uma rotina, e de repente todo mundo em casa. Aí começa aqueles atritos no início, a questão acaba dando atrito entre todo mundo, e para se adaptar, e o marido, no caso, ele não pode ter contato, porque senão agrava a questão de saúde, então todo mundo em casa mesmo. E fica complicado, porque você tem que conviver, um faz isso, então você tem uma rotina sem a pessoa naquele dia, aí de repente tem, então aí a gente começa a ficar todo mundo nervoso no começo. Foi um grande desafio, porque a gente acaba não sabendo o que fazer, e diante da questão da pandemia. E eu também estava com um processo de problema de coluna, e tive que parar de ir na RPG, na acupuntura, na fisioterapia. Então, assim, deu aquele impacto. Então, aí vem as dores, vem esses processos todos, mas aí a gente vai buscando, porque tudo é processo evolutivo, é criação, essa dinâmica, a gente não pode parar. Então, de repente, você vai buscando essas coisas. Não, precisa do tratamento à distância, de fisioterapia, precisa disso, o marido também precisa. Então, a gente vai se trabalhando e tendo paciência uns com os outros, que é a coisa mais difícil que tem na face da Terra, é ter paciência uns com os outros, né? Então, dá ansiedade, dificuldade de dormir, uma série de situações, mas a gente vai trabalhando, e
acabou que a gente ficou gravando vários programas. Então, a gente começou, nós três até, começamos a estudar. Então, assim, a gente focou em outras atividades e também trabalhando em casa. Então, assim, nosso trabalho de gravação aumentou. Nós resolvemos, nós três, estudarmos. Então, aí a gente começou a trabalhar o vai para dentro de si. Então, assim, se nós estamos passando por essa situação, é necessário. Então, é necessário ter uma boa convivência, um bom momento, que tudo é evolução. Tudo é evolução, tudo a gente tem que se oportunizar para tirar bom proveito das situações. Então, eu estou tentando resumir o máximo, né? Hoje eu estou faladeira pelo jeito, e vou passar a bola para a Miriam. Eu quase não falo, viu, gente? Hoje as meninas me cutucaram mais. Vou passar a bola para a Miriam, senão não vai dar espaço para o programa, tá? Vai, Miriam. Até que foi bom, né, a gente escutar a Thelma falando, né? Conversando mais no programa. É verdade. A faladeira esse ano. Esse ano vai ser o ano da Thelma faladeira. Esse ano vai ser melhor. Bom, o ano passado foi um ano realmente atípico, que mexeu também bastante comigo, né? Eu me lembro que no começo da pandemia, uma ilusão de que não, isso vai passar rápido, né? E conforme o tempo a gente ia percebendo que não iria passar assim tão rápido, fui tomada de um medo, que até hoje eu não sei exatamente, né, a sua origem, mas um medo que eu não sei explicar. Mas foi bom, porque aí tive contato agora, né, já no próximo ano, esse ano que a gente inicia, percebendo um pouquinho mais do que foi lá atrás, percebendo que quando a pandemia nos tirou a distração externa, né, distração não necessariamente que a gente esteja só valorizando as coisas prazerosas, mas tirou o trabalho, tirou o estudo, tirou, né, uma série de coisas, e pude me dar, né, lidar comigo diretamente. E como sou muito agitada, né, ainda tenho ainda aquele péssimo hábito de achar que posso controlar as coisas, né? A humildade ainda precisa ser trabalhada. Aí dou de cara com a questão da fragilidade, de que não controlo nada, de que a pandemia ela veio para que eu pudesse repensar alguns valores, algumas atitudes que eu tinha perante a vida. E isso foi muito importante, principalmente quando nós começamos a estudar, porque trabalhamos mais essa vai para dentro, né? Se olha suas atitudes, busca as causas. E na época ainda da vivência do medo, como é importante a família, né? Então, me lembro que fiquei transitando mês por mês na casa dos filhos, na casa dos pais, e o quanto isso foi importante para fortalecer não só laços, mas para retornar em minha autoconfiança, né? De que Deus sabe o que faz, está tudo sob o controle dele, e era sair da Miriam controladora para uma Miriam que se permite aceitar que o controle está fora, que esse controle é um controle muito maior e mais amoroso que o controle do Pai, né? Um controle eterno, amoroso. E aí, estou nessa agora em 2021, querendo mesmo continuar nesse processo, porque não posso dizer que o medo não tenha, né, que tenha sido em vão excluído, mas eu já o olho com mais leveza, ele já não me apavora mais como me apavorava antes, e o importante é que devagarzinho estou me permitindo, né, sair um pouco para fazer alguma atividade que necessito, também só estou saindo por aquilo que necessito, e com muita atenção para que nessa saída, com um pouco mais de autoconfiança, eu não seja negligente, porque a tendência é automatismo novamente. Está melhorando, deixa eu sair, e a gente negligencia. Então, estar presente e atento é um esforço que eu tenho feito, porque é muito fácil ligar o automático, o piloto automático, a gente sai fazendo tudo que tinha que fazer, né? Então, a proposta é essa, de continuar buscando esse caminho da leveza no autodescobrimento, né? Ou no redescobrimento,
para que isso me torne uma pessoa mais leve perante a vida. E quem sabe, né, ao longo dos vários anos, porque isso é um processo, o autodescobrimento de fato vá se estabelecendo no meu percurso e que nesse busca desse autopercurso eu consiga algo que para mim é muito difícil ainda, é aceitar. Quando eu faço a prece do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, a minha pouca humildade, então eu preciso humildar-me, né? Ela me traz muita dificuldade de aceitar uma vontade que está além da minha. Que é isso, meninas? E você, Ana? Nossa, eu me dei conta, Miriam e Thelma, achando que eu estava assim, fazendo um trabalho de autoconhecimento grande, mas aí eu me deparei de como ainda estou voltada para fora, né? E nesse momento que a gente ficou dentro de casa, eu tive essa oportunidade, como vocês também, de ir para dentro, né? Mas não foi um movimento fácil, não tem sido. E terminou o ano passado, nos meses finais, de eu entrar no processo de terapia. Quer dizer, fazia muitos anos que eu não fazia terapia novamente, aí me dei essa oportunidade e estou visitando coisas assim do Arco da Velha, viu? Revisitando. Então, se deparar, né, com a gente mesmo, com as nossas fragilidades, como você falou, Miriam, os nossos medos, as nossas inseguranças. Nossa, como é difícil, né? Como a gente acha que ao ir para a comunhão, ou, né, ao fazer um curso, ao trabalhar, ao ir para aquela atividade de assistência, parece que a gente está fazendo muita coisa, mas o lance é aqui dentro, né? Então, a gente pode estar muito voltado para fora, fazendo muita coisa, e você acha, nossa, estou realmente aprendendo. Mas na hora que para tudo isso, é que você vê, não, espera lá, o negócio é mais embaixo. Isso tudo aqui está sendo um treininho, mas na hora que para tudo, eu tenho que olhar para tudo que eu não aguento ver, tudo que eu tenho dificuldade, as distâncias com as pessoas, né, os medos que a gente enfrenta. Então, cada um, se fizer esse exercício, né, de olhar-se, vai descobrir aonde está o calcanhar de Aquiles, que às vezes a gente está evitando olhar, né? Mas vamos entrar nos depoimentos, porque a gente começa com o depoimento do Paulo Amorim, Paulinho, que esteve conosco em 2 oportunidades aqui, falando sobre magnetismo e mediunidade. Vamos ouvir a história dele. Em 2021, eu quero aprender a viver mais com o coração do que no automatismo das rotinas que nos são impostas e que nós mesmos nos impomos e que acabam por anestesiar a nossa alma. Eu quero aproveitar essa oportunidade única de estar encarnado nesse momento de transição planetária, de construção de um mundo melhor, que 2020 já me ensinou que começa na construção de um mundo melhor dentro de mim mesmo. Bom, Paulinho fala que a pandemia o ajudou a ver a necessidade de sair do automatismo, né? Mais ou menos aquilo que eu também comentei, das rotinas. E ele quer um 2021 com a construção de um mundo melhor em si mesmo. Miriam, você quer começar falando sobre esse movimento do Paulinho? Onde você enxerga ele, de repente, em si mesmo? Porque eu também vi esse automatismo como se fosse uma coisa tão natural que, como é automático, né, a gente nem se dá conta, né? E é interessante essa proposta, porque ele também se deu conta, né? Se deu conta que estava no automatismo. E como disse você, Ana, às vezes a gente tem N tarefas, mesmo tarefas em benefício do próximo, com certeza, tarefas, né, que nos motivam ao exercício do bem, os estudos na própria comunhão espírita, né, a nossa casa, tudo isso enriquece o nosso conhecimento. Mas para que isso fortaleça-nos no enfrentamento das dificuldades, é um outro passo, e é o passo que Paulinho, acredito que queira fazer, né, um mundo melhor dentro de si mesmo. Então, é internalizar esses conhecimentos, né? Não só de conhecer-se a si mesmo, mas internalizar todo o conhecimento da doutrina, porque a doutrina
nos acolhe e nos orienta, né? Ela é muito consoladora. Mas isso só vai ser consolador quando o esclarecimento, a orientação que a doutrina nos traz, ela é aplicada na nossa vida. E conforme a gente vai fazendo esse exercício, tudo muda. Paulinho está certíssimo. Quantos de nós poderia ter percebido que antes da pandemia de 2020, como nós éramos seres automatizados, né? Não reparávamos em nada, nem que tinha uma florzinha nova no jardim, que tinha uma árvore que foi cortada, que de repente aquele servidor, né, que trabalha no nosso setor de trabalho, ou que a nossa colaboradora mudou, né? Mudou o cabelo, por exemplo, né? E a gente passa automático e não vê. Então, essa chamada do Paulinho, sai do automatismo e vamos para dentro, eu achei fantástico. E você imagina, né, Miriam e Thelma, muitos de nós vimos colegas de trabalho adoecendo, perdendo familiares, às vezes colegas indo embora, né? Colegas desencarnando com a Covid. Nós vimos de tudo. E vamos continuar vendo em 2021. Nós não vamos passar, 2021 vai continuar isso, mas que a gente tenha aprendido em 2020 a prestar mais atenção, né? Porque isso traz mais solidariedade, eu acho, traz uma urgência da gente também prestar atenção no outro, não só em si, né? Eu queria trazer o depoimento da Letícia Alvetti. Então, 2020 foi um ano muito especial. Eu implementei uma parceria muito grande com o meu marido e a gente resolveu várias questões juntos. Ficamos cada vez mais parceiros, dividindo todas as preocupações, as responsabilidades, né? Uma leveza no relacionamento. Houve uma grande leveza no relacionamento. E eu acho que a ideia é a gente melhorar isso para 2021. Tem sido muito especial para a gente. Bom, a Letícia, queria passar a bola agora para a Thelma. Ela toca num ponto muito importante, que é o relacionamento conjugal, né, Thelma? Thelma é casada. Durante a pandemia, muitos casais se separaram, a gente ficou sabendo que em outros países aumentou muitíssimo. Acho que aqui no DF também eu andei lendo uma notícia de que aumentaram as separações, mas também aumentaram os casamentos, né? E ela, ao contrário dela ter problemas no casamento, ela reconheceu um ganho no relacionamento conjugal dela, uma parceria, porque antes estava cada um num canto trabalhando, né? Fazendo suas atividades, voltam-se para dentro de casa. Isso causou muita dificuldade para muita gente, mas ela, tenho certeza que teve dificuldades, mas ela está vendo o ganho que ela teve na construção de uma parceria. Então, eu queria falar sobre, que a Thelma comentasse, porque a doutrina espírita, ela fala muito de relacionamento, né? Exatamente. A doutrina espírita, ela fala muito do relacionamento, da convivência familiar, da vida, né, a dois, que faz parte, né, do nosso processo de família. Que a família é a célula, né, e da sociedade. Então, assim, mas no começo, como eu até abordei no início, é difícil mesmo, né? E a convivência a dois não é fácil. Eu estou casada há muitos anos, então tivemos nossos altos e baixos, como todo mundo, porque são pessoas, né, apesar de se gostarem, né, têm convivências diferentes, têm experiências diferentes. Então, quando estamos no automatismo, a gente às vezes nem se percebe, e de repente, como tudo para, e aí a gente tem que se voltar para si, para o companheiro, aí você impacta, né? Você fala assim, gente, aí você vai percebendo a atitude do outro, a sua, então você vai trabalhando dentro disso. Eu também, o depoimento da nossa querida irmã, eu comecei a ver o meu também, falei assim, nossa, eu tive um ganho, porque a gente está convivendo bem, a gente está reduzindo os atritos que vem ter, né? Então, assim, a gente vai até aprendendo. Até eu falei para o meu marido, vou falar de você hoje, fica bonzinho. Ele, tá bom.
Deixa eu adoçar as palavras, né? Né? Aí, tá bom, eu vou ficar legal com você agora. Então, essas piadinhas, essas coisas, né? Que a gente vai interagindo, aprendendo, né? É tudo aprendizado, porque você estava num contexto fora, todo mundo aí, agora está convivendo só com a pessoa, então os filhos não estão aqui, então fica nessa dinâmica mesmo. Então, assim, é um trabalho muito interessante, né? Porque é o vem para dentro, mas cada um vem para dentro e convivendo coletivamente, né? Isso que é importante, respeitar o próximo. Então, se você não gosta de uma coisa, você coloca, olha, isso que você fez não está legal. Se você também fez alguma coisa, outra pessoa coloca, você tem que ter a humildade de falar, não, desculpa. Então, é uma convivência bem importante, né? É como a gente sabe, eu até tenho uma receitinha que eu coloco assim, as pessoas, quando se separam, tem N motivos, mas quando está junto, a gente não sabe por quê. É a vida. Tem que descobrir os motivos de estar junto, afinal de contas. Né? Exatamente, Muita gente, essa questão do relacionamento ficou muito evidente durante esse ano, né, da pandemia, porque os sozinhos queriam ter alguém, os casados estavam querendo ficar sozinhos. Mas o ponto importante é a gente observar que, sozinho ou não, o que está acontecendo nessa relação, né? Porque, imagina, você de repente é casada há muitos anos e você não conhece a pessoa com quem você está, porque cada um fica vivendo a sua vida em separado. E aí essa crise da pandemia, que a crise é aquela história, né, de trazer oportunidade, mas depende da lente que a gente usa, né? Se você não usa aquele momento, que com certeza não é fácil, de você estar praticamente 24 horas debaixo do mesmo teto, você não traz avanço nem para si, nem para a relação. Porque você só vai focar no negativo. Porque se seu olhar for para esse lado, você vai ver que, nossa mãe do céu, a vida era melhor antes. Né? Agora, se você olhar para o positivo de, puxa, agora eu tenho uma companhia, vamos tentar fazer com que essa companhia aqui seja mais agradável possível. E o outro também está pensando isso. Né? Então, os dois ali batalhando para que consigam conviver em harmonia, né? Quando tem filhos pequenos, aí você tem que dividir mais a tarefa. Muita gente ficou sem auxiliares, né, durante um tempo. Então, é aquele negócio, é mergulhar na necessidade da construção familiar. E eu achei legal a Letícia dizer que ela saiu do outro lado, né? Que despertou essa parceria nela, ou seja, já era uma parceria que existia e que eles ali incrementaram. Então é bom que a gente faça essa reflexão de ver como é que está o nosso relacionamento, né? Isso. Agora eu queria passar para outro depoimento, que é o da Selma Natividade. A pandemia forçou-me mudar a postura em relação a mim. Busquei ajuda e parti para a tarefa do autoconhecimento. Caminho árduo, cheio de pedras de tropeço e sustos com o que deparo em mim. Então, em 2021, eu pretendo aprender a olhar bem para o que sinto, para o que penso e como eu ajo. Bom, a Selma também já esteve conosco, né, Miriam e Thelma? É uma pessoa que eu aprendi a conhecer um pouco mais de perto esse ano e estou gostando demais, né? A gente formou um grupo uma terapia, mais ou menos em grupo, né? E a Selma usou a pandemia para voltar-se para o autoconhecimento. Eu me identifico muito com a Selma. E em 2021 ela quer se aprofundar nesse processo. Aí eu queria passar para a Miriam. Não existe como, né? Existir um mundo de regeneração, que nós estamos atravessando essa transição planetária, e muitos espíritas que estiveram aqui conosco falaram de como essa pandemia tem esse trabalho, né, de estar nos trabalhando para esse mundo de regeneração.
Não tem como a gente enfrentar o mundo de regeneração sem muita dose de autoconhecimento, né? Comenta aí, Miriam. Porque, na verdade, nós estamos sujeitos à lei do progresso, né? E a lei do progresso, ela tem duas vertentes importantes, que é o progresso intelectual, que é o que a gente vinha desenvolvendo muito bem, nós, humanidade. Então, a nossa tecnologia, graças à tecnologia, nós conseguimos manter o programa à distância, virtualmente, pessoas trabalham virtualmente, uma série de coisas. Mas, em prol desse desenvolvimento intelectual, nós deixamos o desenvolvimento, o progresso moral. E essa transição, essa pandemia, vem nos ensinar que, nesse momento de transição planetária, é necessário que a gente também observe o desenvolvimento moral, porque é isso. Não há como eu estabelecer novos valores com base na ética, com base na moral, se eu não conheço os meus valores, se eu não reavalio as minhas crenças, se eu não reavalio o meu comportamento. E, em cima disso, a gente consegue, aos poucos, você disse que é um trabalho custoso e também doloroso, e é verdade. Às vezes a gente não acredita que lá em nós tem egoísmo, lá em nós tem orgulho, tem vaidade, tem vingança, uma série de emoções e sentimentos que a gente não acredita que existe, mas talvez não no nível alto, né? Por exemplo, naquela vingança que vai e persegue, não. A gente executa pequenas vingancinhas, né? Meu bem, lava a louça hoje para mim. Não, vou assistir meu futebol, meu jornal. Tá bem. Ou a gente vai lavando, remoendo em turbilhão, ou vai, lava quando o outro nos solicita um auxílio. Agora eu também não posso. Mas não porque eu não posso, porque eu estou com aquela pequena vingancinha tá bem, vai chegar, né? Então, esses comportamentos que a gente precisa mudar, porque a gente precisa chegar num comportamento no mundo de regeneração em que o comportamento fraterno seja uma constância na nossa vida. Então, não há como a gente desenvolver comportamento, né, amor, né, um comportamento afetivo no sentido de ser fraterno com o outro, se nós não conseguirmos identificar em nós o egoísmo, o orgulho, né, e começar a perceber que também nós podemos sermos mais humildes, sermos menos vaidosos, menos egoístas. E lembrando, né, Ana e Thelma, que tentar fazer o bem, auxiliar aquele que está próximo de nós, ou amar aquele que nos ama, o Evangelho já nos diz que isso é um dever nosso. Então, na verdade, o grande aprendizado é fazer esse movimento de socorro e de ajuda, né, de desenvolvimento fraterno, àquele outro que é desconhecido, ao outro que mora na minha família, que me irrita, que tira a minha paciência, que eu não suporto conviver, né? É para esses que a gente deve direcionar o nosso exercício de sermos um pouco melhor nesse sentido, né? Quanto a Selma, né, que acabou de dar o depoimento, a gente percebe pelas feições quando ela fala o quanto é sério quando a gente se determina a esse passo. E não é assim, eu agora vou me autoconhecer. Também não acontece o processo dessa forma. O processo vai começar a acontecer quando algo em nós nos incomoda a ponto da gente investigar e tentar mudar, né? Porque enquanto não estivermos incomodados com alguma coisa em nós, esse processo de autoconhecimento, ele acaba não acontecendo. Ele é apenas uma vontade que vira depois um comportamento de quem está em autoconhecimento, mas o próprio autoconhecimento não se realiza. Verdade. Eu gostei de ver a Selma com essa determinação, né? A Selma é uma pessoa que tem uma grande seriedade naquilo que ela faz e ela pegou essa ideia do autoconhecimento com muita força, porque tem coisas tocando. E quando a coisa chega, né, e a gente olha para dentro de si e a coisa chega forte e a gente fica impactada com um aspecto nosso que a gente descobriu e que mexe com a gente, porque uma coisa a gente está aqui aprendendo intelectualmente esses processos e a gente está falando,
eu tenho que perdoar, eu tenho que aprender a conviver melhor. É lindo, mas existe uma grande diferença entre a gente entender intelectualmente e praticar isso de uma forma já normal, como uma coisa que você já introjetou. A nossa humanidade ainda não está nesse estágio. Nós estamos no estágio minimamente da identificação e com grande esforço dessas imperfeições em nós. Então, no momento em que a gente se depara com uma imperfeição, que a gente está muito olhando para o outro, né? Na hora em que eu olho essa imperfeição e a reconheço dentro de mim, gente, isso abala as nossas estruturas. Mas é assim que tem que acontecer, porque senão não existe transformação. E a gente tem aprendido aqui nos nossos programas e nos nossos estudos que tem que haver essa desconstrução de quem a gente acha que é, né? Porque estamos naquele pedestal, achando que os outros estão todos errados e ninguém entende, né? E estamos nós lá, com todo esse conhecimento. E aí a gente se pega em grandes conflitos e a gente não sabe sair deles, e quando vamos olhar para dentro, vemos as próprias imperfeições. É um processo doloroso, necessário. Digamos que a pandemia está fazendo isso de forma coletiva, né? Porque estamos vendo como o ser humano está tratando o meio ambiente, como o ser humano está tratando os desfavorecidos, como ainda admitimos a miséria, admitimos as injustiças sociais, né? Então, esse processo da pandemia, não sei se vocês vão concordar comigo, está escancarando quem cada um de nós é individualmente na coletividade. Enfim, estamos aqui já começando, temos mais 5 minutinhos, ou um pouquinho mais. Queríamos deixar, cada uma de nós, uma rápida mensagem para vocês que nos assistiram, que passaram conosco, né, todo o ano de 2020, e que nos dão o prazer de inaugurar 2021 conosco, fazendo essas reflexões. Que mensagem a gente deixa para os que estão conosco sobre o papel de um ano que se inicia nessa nossa vontade de evoluir? Quer começar, Thelma? Quero. Já que é o ano, né? Olha só, nós temos que aproveitar a oportunidade que nos deparamos, né, com toda a situação, seja de conflito, seja de coisas boas, mas a gente tem que aproveitar, e principalmente quando a gente sai da zona de conforto, é que vai mexer com a gente, é que vai nos impulsionar para que a gente possa melhorar e evoluir. Quando a gente está tranquilo, nada acontece, até ficar chato. Então, quando nós somos impulsionados, aí, de fato, a gente vai começar a se reavaliar, avaliar e olhar. Eu vou olhar para mim, né? Vou me olhar e fazer essa avaliação e buscar todo esse processo de autoconhecimento para trabalhar melhor a cada dia, a cada momento. E esse é o meu objetivo. Eu acho que buscando, né, se conhecer melhor, estudar, se equilibrar através da resiliência e da resignação ativa, é que podemos nos auto-melhorar e, assim, fazer parte desse grande processo que é o nosso planeta, o nosso processo reencarnatório. É isso que eu desejo. Isso aí. Miriam? Bom, começando 2021, é bom quando a gente vira a folhinha, né? Porque a gente sempre se acha cheio de esperança, né? Cheio de fé. Eu gostaria que os que nos ouvem também entrassem nesse processo de estar desperto para a realidade, né? Nós ainda vivemos uma pandemia, a vacina vai nos trazer certo conforto, mas não será mais a vida que tínhamos antes, né? Antes de 2020, no início da pandemia. Então, que a gente precisa estar desperto para essa realidade. Estamos vivendo novos momentos, queiramos ou não, eles estão aí acontecendo.
Então, como seres inteligentes que somos, todos nós humanos, que nós possamos estar despertos para essa nova realidade que nos chama para a necessidade de desenvolvermos em nós mais fraternidade, para que a gente vá mesmo para dentro, se autoconhecendo, que a gente reconheça que o egoísmo só nos faz mal e que é tão bom quando a gente vai nesse processo de se autoconhecer, porque nós vamos começando a olhar no outro a humanidade que ele também tem. Se eu erro, se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu sou compulsivo, eu olho para o outro e entendo que ele também ainda está nessa fase de descobrir essas tendências, essas más tendências. Mas lembrando que Kardec nos diz, que é a minha mensagem final para que a gente comece o ano, é que para vencer todas as dificuldades que nós possamos ter na vida, de qualquer natureza, precisa um pequeno esforço nosso, mas acima de tudo, que nós tenhamos coragem para exercer uma virtude importantíssima, uma potência da alma que temos e que muitas vezes ignoramos, que se chama vontade. Vontade, fé e esperança movem montanhas de dificuldades que nos chegam. Então, a minha mensagem é que nós consigamos em nós desenvolver mais coragem para exercer a nossa vontade, fortaleçamos a nossa fé para que a esperança seja um motivador para que 2021 seja um ano, embora diferente, mas seja um ano que nos permita sermos pessoas melhores quando no próximo final de ano nós reavaliarmos como foi 2021 e descobrirmos, poxa, não é que foi bom eu ter entrado para dentro? Perfeito. Eu não teria muito mais a acrescentar ao que vocês duas falaram, a não ser convidar vocês para estarem conosco durante mais um ano. Reforçar essa questão de que a gente fica querendo voltar, né, para o que era antes. Estávamos naquela segurança do olhar para fora o tempo inteiro, de não nos preocuparmos tanto com o que está acontecendo e não está, não, a gente acha que não está em nossas mãos modificar, né? E que a pandemia é uma grande metáfora para esse mundo que está em transformação, mas principalmente para o nosso mundo interno, que também está se transformando de alguma forma, quer você esteja olhando para isso, acompanhando, quer não, porque se você acompanhar, você vai estar no comando, você vai ter ganhos ao olhar para si e ver, não, eu estou aqui parada nesse momento, quando ainda tem gente que precisa que eu faça alguma coisa. A gente fala tanto aqui, né, da gente estender a mão, coisas pequenas, né, de fazer o telefonema para alguém, ter a paciência de escutar alguém. São coisas muito simples, mas que, a partir daí, a gente pode refletir. Estou fazendo isso? Estou tendo mais paciência? Estou tendo mais aceitação daquilo que eu não tenho como mudar? E eu tenho que aceitar e, de repente, trabalhar a partir agora de um mundo diferente, de uma situação diferente, né? Então, olha, só para a gente lembrar que a pandemia não acabou, 2021 ainda vai ser um ano de muito trabalho, muita reflexão, muito cuidado consigo e com o outro. Então, esperamos vocês durante todas as próximas quintas-feiras, a partir das 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Aqueles que ainda não nos conhecem estão super convidados a entrarem lá, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de alerta e assistirem às nossas produções. Um grande abraço a todos e feliz ano novo.